Olá, estudantes do 7º ano. Nesta aula, vamos conversar um pouquinho sobre um gênero textual com o qual vocês são bastante familiarizados. Vamos conversar sobre a notícia. Vocês, com certeza, já tiveram a oportunidade de ler várias notícias, de assistir a várias notícias televisivas. Muitas vezes vocês compartilham notícias usando as redes sociais, WhatsApp, Facebook, Instagram, enfim. Então é comum a gente ver aí esses vídeos contendo notícias e também as notícias escritas sendo compartilhadas. Mas vamos tentar entender um pouquinho dentro da língua portuguesa o que o gênero textual denominado notícia tem de elementos composicionais, né? Ou seja, quais são as suas características. Que características um texto tem que ter dentro da língua portuguesa para que nós possamos considerá-lo notícia. Então é um pouquinho disso que a gente vai estudar com maior profundidade. Eu gostaria de parabenizá-los por estarem aí, cuidando do intelecto de vocês. Sou a professora Rosa Helena Bueno e estou aqui ministrando as aulas do 7º ano. Então vamos ver aqui comigo quais são os objetivos desta aula. Então a gente vai ler e interpretar uma notícia, vamos identificar qual é a sua finalidade, reconhecer o efeito de sentido decorrente da escolha de uma determinada palavra ou expressão e compreender o que são datas comemorativas. Então a gente trouxe aqui, né, uma notícia para a gente refletir sobre um assunto bem polêmico e importante na nossa sociedade, começando assim: o dia 12 de junho, Dia Mundial contra o Trabalho Infantil, foi instituído pela OIT, Organização Internacional do Trabalho, em 2002, ano da apresentação do primeiro relatório global sobre o trabalho infantil na Conferência Internacional do Trabalho. E aí uma pergunta para a gente refletir: por que datas como essas são importantes, né? Então, por que o dia 12 de junho aí ficou sendo uma data oficialmente estipulada para se pensar nessa questão da exploração do trabalho infantil, né? Então, vocês sabem que, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, de acordo com as nossas legislações, considera-se criança a pessoa entre 0 e 12 anos de idade, né? E nessa idade não é permitido aí que elas tenham que entrar no mercado de trabalho tão precocemente, né? Por quê? Porque os nossos documentos jurídicos garantem e asseguram o direito da criança enquanto sujeito de direitos, né? A criança, a partir do Estatuto da Criança e do Adolescente, passou a ser um sujeito de direitos e dentre esses direitos, o direito de brincar, o direito de se desenvolver com ludicidade, né, de explorar as brincadeiras, o direito de ter afeto, de convivência familiar harmoniosa, de ficar salvo a qualquer atitude de negligência, né, qualquer atitude de situação que possa colocar sua vida em risco. Então, a criança tem isso garantido nos nossos documentos legislativos. E ela tem o direito de estudar, né, brincar e estudar. Então, se isso são garantias aí constitucionais, garantias previstas no ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, ela não pode trabalhar, não pode ser inserida no mercado informal de trabalho, né, para ser explorada ali, para ter a sua mão de obra explorada, porque a gente sabe das consequências, né? No momento em que ela está se dedicando ao trabalho tão precocemente, ela não está se desenvolvendo com sustentabilidade, conforme asseguram os nossos documentos jurídicos, certo? Então, essas datas, né, são importantes, né? A gente tem ali que essa data 12 de junho foi instituída pela OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho. Percebam que nas notícias a gente tem sempre a presença dessas siglas, né, OIT no caso, e na sequência vocês têm entre parênteses, por extenso, o que significa a sigla OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, né? E a gente vai ver que ao longo das notícias é comum a gente perceber também a presença de outras siglas que representam uma instituição. Então, continuando, desde 2002, a OIT convoca a sociedade, os trabalhadores, os empregadores e os governos do mundo todo a se mobilizarem contra o trabalho infantil. Tá? Percebam aqui que nesse momento do texto não foi utilizado ali os parênteses e dentro dos parênteses escrito por extenso o que significa a sigla OIT. Por quê? Porque isso já foi mencionado anteriormente, né? Então, quando a gente vai produzir um texto, notícia, e a gente quer se referir a alguma organização, a alguma instituição e quer se referir a ela por meio de siglas,
Num primeiro momento que a sigla vai aparecer, a gente tem que anunciar para o leitor o que essa sigla significa. Então temos que escrever, entre parênteses, por extenso, o que cada letra dessa sigla representa. Num segundo momento, se isso já foi anunciado para o leitor, ele já tem conhecimento, aí sim a gente pode somente utilizar a sigla, né? Não é necessário estar escrevendo por extenso o tempo todo o que a sigla representa, o que ela significa. Certo? Então aqui aconteceu isso, né? Já no início desse fragmento do texto, né? Ele diz lá, desde 2002, vírgula, a OIT convoca a sociedade, né? E por aí vai. E aqui a gente tem uma manchete. Observem que a manchete é o título da notícia, ela se apresenta para o leitor com letras maiores do que o restante do texto e ainda está em negrito, né? As letras ali estão negritadas. Então, o título é Governo de Paraíso apoia campanha de combate ao trabalho infantil. Publicado no dia 11 de junho, da Ana Paula Gomes, né, a autora, e a fonte é ASCOM, que significa Assessoria de Comunicação do Governo de Paraíso do Tocantins. Né? Então, essas informações aqui são importantes, elas constituem alguns dos elementos composicionais da notícia. A manchete, que é ali o título, tem que ser um título cujas palavras tenham sido pensadas pelo jornalista, pelo escritor, pela pessoa que vai fazer a redação da notícia, né, pelo redator da notícia, tem que ser pensada numa perspectiva de atrair o leitor para que ele consiga se sentir sensibilizado e motivado a ler o restante da notícia. Então, o título não pode ser escrito de qualquer forma. Tem que pensar num título que, além de anunciar de uma forma resumida, de uma forma sintetizada, o que vai ser a notícia, o que vai estar constituindo o corpo da notícia, ela ainda tem que ser de forma atrativa para o leitor se interessar por ler a notícia, certo? E aí algumas informações como quando foi publicado, né, qual é a fonte, então são importantes aqui que constituem os elementos composicionais, as características da notícia. Vamos continuar a leitura então aqui, pessoal. Então, em 12 de junho é comemorado o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil. Para implementar as ações referentes ao tema, o Governo de Paraíso, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, SEMAS, juntamente com o Centro de Referência Especializado de Assistência Social de Paraíso, CREAS, desenvolve campanha municipal de enfrentamento ao trabalho infantil. Aqui, de novo, vocês têm a presença das abreviações, das siglas que constituem, né, as instituições que estão sendo mencionadas ao longo da notícia. E percebam que aqui também, né, foi escrito por extenso o significado de cada letra dentro da sigla. A gente tem as siglas SEMAS, que significa Secretaria Municipal de Assistência Social, e CREAS, que significa Centro de Referência Especializado de Assistência Social daí de Paraíso, que é o nome do local, certo? Então, de posse dessas informações, percebam que dentre as características da notícia, a gente tem ali onde aconteceram os fatos, o que aconteceu, quem são as pessoas ou instituições que estão envolvidas e como aconteceu. Então, onde, o que, quem, como e quando são alguns dos elementos que devem estar presentes já no início da notícia. Geralmente vem no primeiro parágrafo essas informações para o leitor. O primeiro parágrafo é o que a gente também chama de lead numa notícia. Então vem a manchete, que é ali o título, em linhas gerais. Aí na sequência as notícias podem ou não ter um subtítulo, algumas têm, outras não, vai depender ali da disposição do jornalista, de que forma que ele sentiu a necessidade de pôr ou não um subtítulo, jornalista ou redator do jornal, enfim, a pessoa que resolveu escrever a notícia. Lembrando que a notícia se refere a um fato, um fato que aconteceu de verdade, de fato, no cotidiano, não é um texto ficcional, e tem que ter esses elementos aí composicionais. Então, na nossa primeira atividade, vocês têm uma retomada da manchete e algumas informações a respeito dessa notícia, e a pergunta é, que fato é apresentado pelo título da notícia? E aí, a partir do título, a gente já consegue ter uma ideia de que fato será apresentado? Um tempinho para vocês treinarem a proficiência na língua escrita, elaborando 2, 3 frases, para dar conta de responder a nossa primeira atividade. Mãos à obra!
E aí, pessoal, então vamos verificar aqui como ficou a nossa proposta aqui para pensar a resposta da primeira atividade, né? Que fato é apresentado pelo título da notícia, né? A gente já tinha amplamente discutido isso e a gente sugere que aqui a gente tem o apoio do governo de Paraíso do Tocantins ao combate do trabalho infantil, né? Então, se vocês colocaram algo semelhante a isso, né, no sentido de discutir essa possibilidade da gente erradicar, da gente eliminar a exploração do trabalho infantil, vocês com certeza acertaram. Qualquer ideia que venha ao encontro dessa sugestão nossa de resposta, certo? Então vejam, continuando então a análise sobre esse gênero textual que nós denominamos de notícia. A notícia é um gênero textual que apresenta um relato integral de um fato ocorrido recentemente e suas decorrências. O objetivo de produção é estruturar um texto que corresponda ao seu público-alvo e de recepção, é atingi-lo a contento, mantendo a sua audiência informada e atualizada, né? Então, a notícia ela traz um fato que marcou o cotidiano, né? Alguma coisa que aconteceu no dia a dia, né? E que é importante, que às vezes é chocante para a sociedade. Então, é necessário que todas as pessoas conheçam esse fato, aí o jornalista vai, seleciona e faz uma notícia. E para a nossa segunda atividade, a gente tem aqui, de novo, o fragmento que vem com a manchete, né, o título da nossa notícia, que diz lá: Governo de Paraíso apoia a campanha de combate ao trabalho infantil. Temos as informações, né, de quando foi publicado, da autoria da Ana Paula Gomes e a fonte, né, a fonte de pesquisa, que é a Assessoria de Comunicação do Governo de Paraíso do Tocantins. Então, as perguntas estão bem óbvias, só para a gente treinar, que é necessário sempre a gente citar a fonte, quem é a autora do texto e quem ela representa ao produzir a notícia. Então, e aí, que instituição essa autora representa quando ela produz esse texto que nós denominamos de notícia? Então, mais um momento para vocês treinarem aí a proficiência na língua escrita, ok? Mãos à obra.
Então, pessoal, vamos verificar aqui como que vocês elaboraram a resposta para a nossa segunda atividade. Então, vejam, a pergunta era, quem é a autora do texto? É óbvio, já está ali, né, Ana Paula Gomes, e quem ela representa a produzir a notícia? Então, ela representa a assessoria de comunicação do governo municipal, né? Aqui, no caso, a gente tem o governo do Paraíso do Tocantins e ela é uma pessoa que está representando a ASCOM, a assessoria de comunicação. Se vocês responderam somente ASCOM, também acertaram, né? Então, ela é uma pessoa que representa esse segmento, essa instituição, e está ali demonstrando a preocupação do governo do Tocantins, que levantou a bandeira de luta para erradicar o trabalho infantil, para disseminar essas ideias de combate ao trabalho infantil. E para a terceira atividade, por que o título usa o verbo apoiar em vez de promover e realizar? E agora, um momento para vocês refletirem sobre essa questão da semântica, do sentido dos verbos, né? Então, mãos à obra, podem tentar responder aí a nossa terceira atividade. Então, pessoal, vamos pensar nessa questão semântica dos verbos, né, da produção de sentidos. Então, aqui, ele utilizou o verbo apoiar ao invés de promover ou realizar. Por que será que isso aconteceu ali no título, na manchete da nossa notícia?
né? Então, uma possibilidade de resposta seria afirmar que isso ocorre porque é uma campanha nacional e envolve outras entidades, né? Então, a iniciativa não foi do governo do Tocantins, né? É uma mobilização nacional para erradicar o trabalho infantil. Então, ele não promoveu, não foi ele que promoveu esse evento, essa campanha publicitária, né? Não foi ele que realizou, não é o governo que está realizando a campanha publicitária, mas ele está o quê? Apoiando quem promoveu, apoiando quem está realizando essa campanha publicitária, né, de erradicação do trabalho infantil. Então, se vocês responderam algo semelhante a isso, parabéns, certo? Então, nessa aula, nós lemos e interpretamos o trecho de uma notícia, identificamos a finalidade do texto, reconhecemos o efeito de sentido decorrente da escolha de uma determinada palavra e compreendemos o que são datas comemorativas, né? A importância aí das datas comemorativas, certo? Então, nessa aula, trabalhamos um pouco mais dos elementos composicionais da notícia. Espero que vocês tenham gostado e até breve.